Filhas da Paula, filhas da Paula. Olá, tudo bem com você? Por aqui tudo certo, né, Margot Ferreira? Por aqui tudo certo, e um bate-papo atrás do outro, e sempre com assuntos pertinentes, encorajadores também, né? Inspiradores, porque o assunto que a gente vai falar agora eu acho que sugere coragem. E também, assim, orientação, né? Educação, Sim. porque a mulher precisa saber do quê? Dos direitos que tem. O tema que nós trazemos agora é do casamento ao divórcio, quais os direitos da mulher? E a nossa convidada para este tema é a Juliana Herrera, que é advogada e vai nos esclarecer aí todo esse universo dos direitos que muitas vezes são desconhecidos, né, pra gente. Muito bem-vinda aqui. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar de assuntos tão relevantes e nessa perspectiva dos direitos da mulher, que a gente ainda tem que avançar muito nessa divulgação, né? Eu acho que às vezes falta muito conhecimento, né? Então, fico muito feliz sempre quando eu vejo que esse tema está sendo abordado. Pois se apresente, né? Se apresente, advogada, quanto tempo? Eu sou advogada na área de família. Eu tive uma experiência antes como assessora no Ministério Público. Trabalhei por 7 anos numa vara especializada de violência doméstica. E aí, quando eu saí, eu fiquei com esse olhar realmente para essa defesa da mulher, né? E atualmente advogo exclusivamente nessa área de divórcio, né, pensão alimentícia, essa parte quase sempre pela mulher. E aí você tocou num ponto que é o desconhecimento. Nesse seu dia a dia, né, atendendo a esses casos que não devem ser fáceis, né, o que você percebe que a mulher não tem o conhecimento ou ela é, vamos dizer assim, até de má fé, enganada para não recorrer ao direito que tem? É muita coisa, né? Assim, nesse momento a mulher está muito fragilizada. Até quando a decisão parte da mulher, principalmente quando é um relacionamento com filhos, tudo, né? A mulher se culpa muito, então ela sai com uma série de insegurança. Essa semana mesmo eu fiz um atendimento que o ex, né? Está colocando uma série de questões, colocando que as empresas têm dívidas, tudo, e aí essa pessoa veio para mim muito preocupada, né? Como assim? Eu vou arriscar entrar com esse divórcio, eu vou arriscar colocar isso na partilha, ou eu vejo só a pensão dos meus filhos mesmo. Então, assim, sai também muitas vezes sendo colocado esse medo, muitas vezes com situações que não são verídicas, né? Pelo ex-marido. E a família muitas vezes não apoia, né? Porque a gente ainda vive numa sociedade que prega muito a questão de tentar resgatar o casamento, né? Deixa isso assim, não, né? Então todo casamento passa por isso. Né? Exatamente. Então, a vencida barreira de buscar, né? Saber dos direitos, tem toda essa situação, mas quando eu faço os atendimentos, eu vejo que muitas coisas que a gente, né, às vezes quando tem já uma instrução maior, conhece, mas muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de coisas básicas, assim, por exemplo, aqui na comunhão parcial de bens, todos os bens se dividem num divórcio. Muitas vezes as mulheres chegam para mim dizendo, não, mas está só no nome dele, não, mas eu só cuidava das crianças, então eu não contribuí financeiramente, então eu não tenho direito. Ela que pensa, né? Então, que não né, exatamente, pois é. Contribuiu e muito, né? Ela estava trabalhando enquanto ele produzia a parte prática da coisa. Exatamente. E aí, tudo isso, né? Essa questão do trabalho invisível da mulher, que a própria mulher não reconhece como trabalho, né? Então, também isso é uma coisa que há muito desconhecimento de... Hoje em dia, a justiça reconhece que essa mulher que se dedicou à família, ela tem, inclusive, direito, se for dependente financeira, quando se separa, a uma pensão. Dependendo da idade da mulher, pode ser até vitalícia, né? A pensão. Se uma mulher já com idade avançada que não tem a oportunidade de se recolocar no mercado, muitas vezes é uma pensão vitalícia que esse marido vai ter que pagar para ela. E muitas vezes a mulher desconhece esse direito e não reconhece a colaboração dela em toda a construção do patrimônio da família, fazendo esse trabalho que alguém tinha que fazer, não necessariamente ela, né? Que é cuidar dos filhos, da casa. Isso não era reconhecido há muito pouco tempo atrás. Né? Então, assim, é realmente uma novidade, né? E, inclusive, ao contrário, né? Havia essa cultura do homem ser o provedor, da mulher ser dona de casa e isso ser
constituído ali, né? Se havia um divórcio nesse contexto, ela saía com a mão na frente e outra atrás. Né? Exatamente. É uma construção recente. São decisões recentes, realmente, nesse sentido. Reconhecendo, inclusive, essa contribuição, né? Esse trabalho da mulher do cuidado com a casa, para numa pensão alimentícia dos filhos, que cada pessoa tem que contribuir proporcionalmente com o que ganha, que isso seja considerado uma forma de pagamento de pensão alimentícia pela mulher, in natura, né, como serviço prestado, fazendo com que o genitor, o ex-marido, tenha que pagar um valor superior de pensão. Então, mas são tudo coisas novas, realmente, bem novas inclusive, jurisprudência. Disse muito, né, que hoje em dia a única coisa que dá cadeia no Brasil é não pagar pensão alimentícia, né? Isso é realmente verdade? O homem que foge dessa responsabilidade, ele realmente vai parar na cadeia? Vai parar, mas não é tão simples quanto se propaga, né? Assim, tem uma série de questões, mas vai parar. Assim, hoje em dia realmente é a única situação e acontece, mas não é tão simples assim, né? Depende também da situação financeira dessa mulher e desse homem, porque muitas vezes a parte financeira vulnerável é o homem e não a mulher. Isso, tem isso também, né? Muitas vezes muitas vezes não, na minoria dos casos pode acontecer, né? De o dependente financeiramente ser o homem. Mas nos casos, geralmente nos casos de pensão alimentícia entre cônjuges, não cabe essa prisão, porque se considera que é uma pensão complementar, indenizatória, às vezes não é considerado que é uma coisa para sustento mesmo, então é muito mais realmente nos casos de pensão para filhos, mas é cabível a prisão, acontece, mas não é a primeira medida, assim, muitas vezes hoje em dia os juízes marcam às vezes até audiências de conciliação nos processos de execução sob o rito da prisão, né, numa tentativa de fazer um acordo, alguma coisa assim, então... Fala-se disso também de forma pejorativa, né, porque é também uma coisa recente, né, a prisão por falta de pagamento de pensão é muito recente também, né? Se fala porque muita gente acha, sempre com esse olhar protetivo do homem, né? Que é um exagero, que não precisava disso, mas assim, a gente vê que muitas vezes pessoas com condições financeiras não pagam a pensão, porque a prioridade não é aquela, né? Não é os filhos. Então, muitas vezes precisa de uma medida coercitiva nesse patamar para que realmente o débito seja pago. E tem casos que nem sendo preso, o débito é pago. Mas fazendo aqui, desculpa, Ângela, mas fazendo aqui o advogado do diabo, eu vou repetir a pergunta. Em caso de vulnerabilidade financeira do homem e não da mulher, vamos inverter aí os papéis, né? A mulher é a provedora e o homem é essa parte que cuida da logística da casa. Em caso de separação, o homem, por ser homem, tem a obrigação legal de pagar a pensão a essa mulher em caso de filhos no casamento? Ou o contrário, a mulher também tem esse dever de pagar a pensão? Pode acontecer da mulher, se for a provedora da casa, ter que pagar uma pensão para esse homem que nessa situação, né? Seria o dependente financeiro, né, dela, e seria a pessoa que faz esse trabalho de casa, né? Sim. Então não é só pelo gênero, só por ser homem ou mulher. É muito mais realmente atrelado à questão da dependência financeira e do fato de abrir mão de uma vida profissional muitas vezes, né? Sim. Ou abrir mão de oportunidades de progredir na vida profissional por estar dedicando boa parte do tempo nessa situação, nesses cuidados com os filhos, com a casa, né? Conheço alguns que se dedicam integralmente, abriram mão de suas profissões, de suas vidas particulares, enquanto as mulheres assumiram, claro, um acordo em comum, assumiram esse papel de provedoras da isso família. acontece, mas em grande minoria, né? Grande minoria. Agora, Juliana, a gente está falando aqui desse contexto, né? De homem, né? Os direitos de cada um e mulher. Você atende essencialmente mulheres como suas clientes ou você atende também homens? E aí a pergunta que vem a seguir vai dar sequência a isso. Atendo homens, mas eu analiso muito bem as questões, assim,
a causa em si, né, o que a pessoa me apresenta, mas assim, poderia dizer que 90% dos meus clientes são mulheres. São mulheres. Não, aí eu trago para a gente refletir aqui a fala, né, do advogado de família, que a gente até comentou recentemente sobre esse contexto. Ralph Madaleno, né, ele disse que ele atende, ele é advogado de família, ele atende muitos casos de divórcio, e as mulheres, elas cedem por cansaço e perdem direitos por cansaço. Ou seja, o processo é tão exaustivo e do lado, né, do outro lado, né? Desgastante, que ela acaba... ele vê que as mulheres sempre ficam em desvantagem por conta mesmo intencional, né, da outra parte não querer dar direitos a ela, e ela acaba aceitando. Isso é uma realidade que você vê no dia a dia também? É, sim. Por diversas vezes eu tive que convencer clientes a que elas estavam corretas, que elas estavam lutando pelo direito delas e dos filhos, né? Porque quase sempre no divórcio esse papel de brigar não só pelos seus direitos, mas pelos direitos dos filhos fica a cargo da mulher. Então, por vezes, eu tive que convencê-las de que elas estavam brigando por direitos justos, legítimos, e que se fortalecessem e que resistissem um pouquinho mais, porque realmente é um processo muito desgastante. A pessoa muitas vezes é colocada como gananciosa, né, por estar querendo o que é direito dela, né, o que a lei prevê, enfim, e processos demorados, né, e onde o ex faz de tudo realmente para que essa pessoa desista, né. Assim, eu tive um processo recente que ele, ao saber que a esposa tinha dado entrada no processo, sabendo que ela estava no meio de um tratamento de câncer, cancelou o plano de saúde. Ela era dependente, né, do plano da empresa, e ele cancelou. Então, isso é um crime, não é não? Ela teve depois o direito, né, de que fosse restituído, mas assim, ficou um tempo sem plano de saúde, passou por toda essa pressão, né, psicológica. E assim, é uma situação muito desgastante, porque em sua maioria, tem filhos envolvidos. Então, não é uma coisa que você vai se separar daquela pessoa e não vai ter mais contato. Então, às vezes, no processo de divórcio, paralelamente, está havendo esse contato entre as partes para conversar assuntos sobre os filhos e tudo, né? E aí, nesses momentos, a pessoa muitas vezes aproveita para, né, soltar aquela farpa, né? E muitas vezes a mulher fragilizada desiste. Então já aconteceu realmente... em um caso que você estivesse acompanhando, da mulher desistir? Nunca deixei desistir, não, mas é difícil, assim, mas assim, não desiste, mas às vezes faz um acordo que não é tão vantajoso, né? Por isso, acho que essa fala de Ralph Madaleno também de não recebe o que teria direito, porque às vezes você não desiste do processo, mas você acaba cedendo e fazendo às vezes um acordo não tão vantajoso para encerrar aquilo ali. Isso por diversas vezes eu já presenciei. Né? Por cansaço, por desgaste. Aí, nesse caso, você como advogada, você falou, comigo nunca desistiu, né? Qual é a maior pressão que a mulher sofre por parte da família, por parte da sociedade, do conservadorismo muitas vezes, né? Da própria família, né? Deixa pra lá, casamento é assim mesmo, você tem filhos, vamos continuar do jeito que tá, isso passa, né? A gente ouve muito isso. Tantos anos depois você vai largar o seu casamento, um casamento sólido. Quem disse que... Se chegou a conversa da família, a possibilidade do divórcio, é porque não está tão bom assim, né? Eu acho que a gente tem que evoluir ao ver o divórcio não como um fim da vida daquela mulher, claro, mas muitas vezes um recomeço para uma vida melhor. Porque, assim, a gente precisa se desvencilhar desse pensamento de gerações passadas, mas que ainda está muito presente, de que salvar o casamento, seguir com o casamento, manter a família é o mais importante. Acho que a gente precisa ver se a gente está numa relação saudável, se isso está fazendo bem para ambas as partes, se isso está sendo construtivo para ambas as partes. Até porque o casamento não vai acabar a família. Muitas vezes você conseguindo fazer ali uma separação respeitosa, né? E mesmo quando não é muito respeitosa, mas com o tempo isso dá uma abrandada, você consegue ter uma relação familiar, às vezes até melhor. Mais saudável, né? Mais fortalecida, do que no relacionamento, né? Então eu acho que
ainda tem um olhar muito preconceituoso para o divórcio, muito negativo e muito preconceituoso para a mulher que se divorcia, né? Principalmente quando parte dela, mas eu acho que... Tem o etarismo também, quando a mulher tem mais de 50 anos, né? Nossa, você dessa idade... Eu escutei isso. Dessa idade, eu me senti uma dinossauro, né? Dessa idade você vai se separar essa altura do campeonato. Sim, eu morri. Eu morri, né? E recomecei a minha vida. Então, assim, se você pensa nessa possibilidade do divórcio, da separação, aí já é o gatilho. Vamos refletir sobre isso. É porque já não está bom. E a gente traz aqui realmente essa reflexão sobre idade. As mulheres, em geral, é quem toma a iniciativa, né, do divórcio ou da separação. E a idade também, né, está cada vez mais nova e também mais velha. A gente já fez essa conversa aqui sobre os divórcios grisalhos, né? Pessoas acima dos 60 se divorciando, mais de 50 e 60, até 70 divorciando, porque está vivo e quer uma vida melhor. Exato. Né? E a gente vê também, assim, né, nossa expectativa de vida é cada vez maior. Sim. Então, assim, você colocar para uma mulher de 50 anos, a essa altura da vida, ela talvez tenha metade da vida dela ainda ali pela frente. Então, assim, e de uma forma muito melhor, né? Não faz sentido você... Às vezes você não tá vivendo, você tá sobrevivendo, né? É só passando os dias, esperando a próxima agressão, o próximo insulto, a próxima humilhação. Então, isso não é vida, né? E apesar de toda a pressão social, né, até por parte das amigas mulheres mesmo, as mulheres é que tomam essa iniciativa, você falou muito bem. Porque os homens, não importa se o casamento tá ruim ou tá bom, estando bom para ele, com aquela estrutura ali, mantendo o conforto dele, a infra dele funcionando a contento, então tá tudo bem para ele. É cômodo, né? É cômodo. Para a mulher, não. A mulher não é acomodada. A mulher, quando começa a sentir que não há mais amor, que não há mais o respeito, o diálogo, ela já começa a se incomodar e já começa a partir realmente para essa reflexão da separação. Eu acho que a gente tem que ver que, assim, as mulheres estão cada vez mais corajosas. E o fato de tomar a iniciativa, tomar o partido de colocar um fim no relacionamento também demonstra isso, né? Porque muitas vezes... o homem também não tem coragem de tomar essa iniciativa. Não tem coragem, realmente. O homem também tem muito... Tá mais acostumado, né? Até alguém que cuide dele, que faça por ele. Então, pode ver que muitas vezes termina um relacionamento... Prontamente o homem já engata um novo, porque parece que não sabe, né, lidar ali muito bem. É interessante essa sua reflexão, porque para o homem o casamento é um lugar onde cuidam dele. Para a mulher é um espaço onde ela cuida. É demandada. Ela é muito demandada. Jocasta e Édipo, querida. Pelo marido, por tudo. Vamos trazer aqui para essa conversa a nossa convidada de hoje, Marisol Ruiz, que tem uma experiência sobre o divórcio que ela enfrentou aí. Vamos lá, vamos ouvir o que ela tem a dizer. Olá, sou Marisol Ruiz, tenho 51 anos de idade e trabalho como relações institucionais na área de mobilidade urbana. Quero aproveitar para cumprimentar a jornalista Margot Ferreira e Ângela Bezerra e também a doutora Juliana Herrera, que está participando dessa conversa tão necessária. E para falar sobre o tema, eu preciso contar um pouco da minha história. Fui casada por 17 anos e durante esse tempo eu descobri traições que guardei em silêncio, porque expor isso sempre foi algo constrangedor para mim. E esse silêncio acabou virando uma prisão. E junto com ele, eu fui me anulando, deixando de existir como mulher, porque minha autoestima foi abalada. E eu vivi um abuso emocional constante. O abuso emocional, ele não deixa marcas visíveis, né? Mas ele corrói a autoestima, o ânimo, os sonhos, né? E a traição não é apenas uma escolha contra o outro. É uma violência silenciosa contra quem acreditava naquele vínculo. Quando a traição se revelou de forma definitiva, a vida dupla que existia foi exposta. E a partir dali, ele mudou completamente. A descoberta trouxe raiva, porque aquilo que eu descobri rompia a ilusão que ele queria manter em paralelo. E esse foi o ponto de virada em que compreendi que aquele casamento tinha acabado. Foi um período muito doloroso, que traz consequências e sequelas até hoje, e marcas, né, até hoje. E não parou por aí, porque o processo do divórcio foi outro capítulo duro. Foram 4 anos no litigioso, de 2019 a 2023, e atravessados pela pandemia e por tentativas de me fragilizar ainda mais, como apresentação de documentos falsos. Foi exaustivo.
A teoria diz que a lei garante proteção, divisão justa e dignidade, mas na prática, a justiça muitas vezes se transforma numa continuação do abuso, lenta, desgastante e emocionalmente cruel. Sei que a lei existe e garante direito às mulheres no casamento e divórcio, mas não basta existir no papel. É preciso que cada mulher tenha informação, apoio e coragem para reivindicar seus direitos. E que a sociedade ofereça suporte real para que ela não carregue esse peso sozinha. Diante disso, eu deixo aqui uma pergunta para a doutora Juliana Herrera. Como a lei pode ser aplicada na prática de forma mais ágil e eficaz para proteger mulheres em processos de divórcio, garantindo que elas tenham seus direitos reconhecidos sem passar anos de desgaste emocional e sofrimento? Uau, que depoimento forte. Não é impactante, maravilhoso, né? Doutora, responda. Eu queria só comentar, antes de responder, uma coisa, como mostra, né, como a lógica da sociedade muitas vezes ainda é muito invertida, que assim, a traição é exposta e o infiel sente raiva, acha ruim. Né? Assim, porque a figura do príncipe encantado foi borrada. Então, assim, é porque eu não vou poder continuar aqui com a minha vida dupla, mas assim, né? Em que mundo essa pessoa acha que tem direito de ficar com raiva? Mas o machismo, né? Mas dá é um suporte, absurdo, né? Exatamente. É um absurdo, né? E acontece. Enfim. Bom, essa questão do tempo, realmente, principalmente quando é um divórcio que envolve ali muitos bens, muita discussão, uma partilha de valor expressivo. Uma coisa que também impacta muito nessa questão do tempo do divórcio é porque as mulheres, quando estão no relacionamento, elas não pensam que ele pode acabar um dia. Então, muitas vezes, quando elas chegam, né, que saem desse relacionamento, que chegam para o processo de divórcio, elas não têm nada de documento para comprovar, né? Elas muitas vezes não sabem quanto o marido ganhava. Olha, eu tinha um cartão de dependente, não sei. Quanto é o salário dele, você sabe? Ele trabalha não sei onde, não sei. Não sei o salário. Já viu algum contrato? Nunca vi. Sabe se tem investimentos? Nunca me preocupei. Então, assim, a gente, quando está no relacionamento, né, nós mulheres, muitas vezes não pensamos que um dia esse relacionamento pode acabar. E aí a gente não tem nada quando vai para esse processo de divórcio. Essa mulher pode ficar atenta enquanto está casada para reclamar? Porque a gente vai sentindo quando a relação não está bem, então, que está caminhando para o final, é importante também se resguardar, né? Que cuidados ela pode ter a partir daí? Eu acho que quando você começa... E assim, às vezes a pessoa sente que tem alguma coisa estranha, né? Às vezes, né? Assim, tá fazendo isso, eu não tô tendo acesso. Começa a ver que o celular, que era muito fácil de ter acesso, às vezes não tá mais tão fácil, o celular do marido, né? Então a pessoa sente. E aí, é importante, assim, você, mesmo quando tá bem, saber quanto seu marido ganha. Se é dependente financeiramente dele, ele trabalha numa empresa, você não sabe quanto ele ganha, pede para ver um contra-cheque, pergunta. Ou então, sabe onde guarda os documentos, vê que o relacionamento tá ruim, vai lá, tira uma foto do último contra-cheque dele. É empresário, tira foto do CNPJ da empresa, porque aí depois você tem pelo menos um norte para começar a buscar, né, ver faturamento, essas coisas. Tem carros, o carro às vezes não é no nome da pessoa, ele comprou, ele que pagou o carro, mas o carro é no nome da irmã dele. Tira foto do documento do carro, sabe a placa, sabe o Renavan, tira foto do carro na garagem, mostra que ele circula naquele carro. Então, eu não sei as peculiaridades do divórcio da Marisol, mas assim, muitas vezes tem isso. O homem, muitas vezes, está no relacionamento, mas está pensando que aquele relacionamento um dia pode acabar. E aí ele se vale de medidas para tentar ocultar o patrimônio e dificultar esse eventual futuro divórcio. Então, muitas vezes coloca os bens em nome de terceiros, não deixa documentos em casa. Então, assim, documentos escritura de imóveis, tudo isso são documentos importantes. Então, se a pessoa percebe que o relacionamento não está legal e sabe onde estão esses documentos, vai lá, tira uma foto só por garantia, né, da escritura do seu apartamento, do documento do carro, essas coisas. Porque muitas vezes a justiça vai ter que se valer de medidas que são difíceis de obter, muitas vezes, porque são invasivas, né? Por exemplo, quebra de sigilo bancário, tudo isso. E aí, realmente, o processo demora mais. Além de o ardil da outra parte, né? Que ela mencionou aí, de apresentar documentos falsos, tudo isso, né? Porque é essa situação. O homem
tá errado, traiu, é descoberto, sente raiva, quer ter razão e ainda no processo de divórcio continua, né, dificultando e praticando violência, abusos contra a ex-companheira. Infelizmente, a gente vê muito. Ter filhos deixa mais consistente essa base para a mulher procurar os direitos dela? Um casamento sem filhos fragiliza mais a busca por esses direitos? Não. São questões distintas. Assim, o direito à partilha, né, a ameação que se chama, né, que é a metade dos bens, uma eventual pensão que a mulher que é dependente financeiramente do marido tem direito, são coisas distintas. Além, né, claro, se tiver filhos, tem a questão da pensão pros filhos, que aí ambos os genitores vão contribuir. Nesse caso que a mulher não trabalha, a maioria dos encargos vai ter que ficar a cargo mesmo do ex-companheiro, né? Mas se a mulher também trabalhar, a pensão dos filhos ela é partilhada de forma proporcional ao que cada um ganha. Mas o direito da mulher que não tem filhos é garantido. Sim. São bases jurídicas diferentes. Entendi. Uma dúvida sobre entre o casamento civil e a união estável, né? Isso também difere o direito, por exemplo, quem tem uma união estável sem ser regulamentada, tá, sei lá, junto há tantos anos. A partir de quantos anos conta e se os direitos são iguais? Sim, não tem um tempo mínimo previsto. O que tem que ser comprovado é que vivem juntos com ânimos de família, né? Com ânimos de constituir uma família, né? Que não é um namoro, né? Então é muito mais a questão de... Hoje em dia tem se reconhecido uniões estáveis até de casas separadas. Então, o mais importante é você demonstrar que realmente convive como se família fosse, como se casados fossem. E aí os direitos, a questão de bens, divisão de bens tem que comprovar também, né? Tem que comprovar, mas aí você, né, entra a questão de fotos, de redes sociais, que hoje em dia servem de prova nos processos, né? Então, testemunhas. Então, não é uma obrigatoriedade que você tenha uma escritura de união estável, algum documento, para que ela surta os efeitos e lhe confira os mesmos direitos de um casamento, que são iguais nessa parte de partilha, né? Porque na união estável, sobretudo a não regulamentada, aplica-se o regime comunhão parcial de bens, que é o regime padrão, né, nos casamentos. Então, essa parte de partilha é o mesmo Eu acho direito. Que essa informação é importante, porque muita gente não sabe, né? Com certeza. Que tem direito como um relacionamento estável. E muitas vezes, quando casa... viveu muito tempo, às vezes, antes em união estável. Sim. E muitas vezes, quando chega para o divórcio, não, eu sou casada... Sim, mas viveu anteriormente, porque muitas vezes, né, aquisição de bens conta. E tudo. Então, você tem como reconhecer esse tempo anterior como união estável e... Aí eu repito a pergunta sobre filhos, né? Na união estável, ter filhos fortalece mais essa união estável juridicamente falando? Fortalece, né? Já tem uma demonstração. Você mostrar que você às vezes tem um filho de 10 anos com aquela pessoa, depois tem um filho de 4 anos com aquela pessoa, já é uma demonstração, né, bem robusta, assim, desse relacionamento, né? Muito interessante. Vamos chamar a nossa patrocinadora, querida? Vamos embora, vamos para a Nova Academia, gente. Vamos lá, solta aí, Gil. Então, deixa eu colocar os meus óculos aqui, 50 a mais, para dizer o seguinte, compartilhar isso aqui com vocês. A Nova Academia é um sucesso, gente. Então, para quem quer algo diferente da rotina tradicional de treino, a Nova Centro Fitness está com uma grade incrível de aulas coletivas. São mais de 18 modalidades diferentes. Tem dança, tem Muay Thai, yoga, pilates, tem muito mais. E o melhor, mais de 100 horas de aula
por semana. Isso até 23 aulas por dia. É muita coisa. Ou seja, tem sempre um horário que encaixa na sua rotina, então não tem desculpa para você não malhar. E essa energia, né, do grupo que está lá malhando com a gente realmente motiva muito. É aqueles aparelhinhos novos. Gente, tudo novinho. É tão novinho. Uma delícia. E repito, dá para assistir o Filhas da Pauta fazendo a esteira, tá? Então, eu recomendo demais. Ó, dá uma olhada no Instagram deles, tá certo? Passa lá para conhecer, eles oferecem aula experimental. Então, acessa o Instagram e não perde a oportunidade. @nova, com 2 Os. Não é isso? Isso, Fitness Natal. Fitness Natal, porque tem as filiais pelo interior do estado, principalmente no Seridó. Nasceu lá em Parelhas, não foi? Minha filha. Seridó é potente. Bom, a gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. E aí eu queria até fazer também uma reflexão sobre o que você no seu dia a dia participa, porque você vive um momento ali junto com aquela mulher, né? Falando especificamente da sua cliente, que ela, como a gente já refletiu aqui, vem fragilizada desse fim de relacionamento, como a Marisol também dividiu, em situações muito delicadas, complicadas, quer dizer, já vem numa situação difícil. O divórcio é uma outra fase difícil. Nada é fácil. Então você acaba ouvindo muita coisa, acaba sendo também uma escuta, né, para essas mulheres. Né? Com certeza. Não, e a questão que eu falei que não deixo de existir é porque eu acho assim, mostra a importância de você nesse momento se resguardar de profissionais que vão assistir você, né? Porque é um momento que realmente não dá para você querer conduzir tudo sozinha. Então, passou por esse momento, está com muitas dúvidas, a família às vezes não vai dar apoio mesmo, porque tem essa situação, então procura um advogado especializado na área, conversa, se instrui, às vezes até antes de sair de casa. Depende da situação, não dá, né? Dependendo da situação, não dá. Mas às vezes você já sabe que aquilo ali não tá bom, já tá pensando que vai colocar um fim no relacionamento. Às vezes até antes de comunicar pro parceiro, procura alguém, se instrui, se orienta, porque muitas vezes você consegue, estando ali na casa, com a pessoa ainda em casa, pegar documentos importantes, orientações importantes, que até na conversa de dizer que quer pôr um fim nesse relacionamento vão ajudar. Muitas vezes a outra parte não vai aceitar. E uma coisa que eu acho importante também trazer é que o divórcio é um direito potestativo da pessoa. Então, assim, é um direito que a outra parte não pode se opor. Se você quer se divorciar, é um direito seu. Então, hoje em dia, a justiça, inclusive, tem medidas liminares para tirar aquela pessoa que não está aceitando a separação de casa. Porque reconhece a insuportabilidade da vida em comum. Você decide que quer se separar, outra pessoa não aceita. Interessante, isso eu não sabia. Então, eu acho que é muito importante isso. Tomada a decisão, antes de qualquer coisa, procurar um advogado especializado na área, se orientar para começar já essa caminhada fortalecida e bem assessorado, né? Em caso de mulheres, procurar advogadas mulheres, você indica? Porque há uma empatia maior. Isso é inevitável, gente. Né? É inevitável que a mulher, uma advogada mulher, vai entender melhor a outra mulher nessa situação. Eu acho que muitas vezes a pessoa vai se sentir mais à vontade, né? De expor certas situações, né? Muitas vezes uma situação de violência, né? Doméstica, a pessoa já fica mais à vontade de relatar. E acho que, principalmente nesses casos, a outra mulher ouvindo faz toda a diferença, né? Para a gente encerrar, quem quiser ali encontrar nas redes sociais para procurar orientação, enfim, tirar dúvidas, como é que faz? Sim, o meu Instagram é @julianaherreira.adv. Lá tem o meu contato no link da bio. E eu sempre posto vídeos sobre o tema, né, para tentar realmente divulgar o máximo possível as informações. Às vezes a gente vê alguma coisa no processo, né, que pode ajudar, que alguém pode estar passando, então me seguem lá no Instagram, que sempre eu dou dicas, faço postagens relacionadas. Ótimo. Muito obrigada. Eu acho que uma mensagem também que a gente pode deixar aqui antes da gente encerrar é que a vida, depois de uma separação, né, e ela pode ser muito melhor. Tem essa certeza. Exatamente. Porque a gente às vezes acha que é o fim. Não, o mundo não acaba. Aliás, o mundo recomeça. E para encerrar, a frase que a gente traz aqui para refletir, amiga, é a seguinte: é preciso ter coragem para romper e, mais ainda, para renascer de si mesma. Essa é uma adaptação inspirada em Conceição Evaristo, escritora brasileira linda. Maravilhosa. Com isso a gente encerra. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite. Obrigada, doutora Juliana. Que conversa boa. Não é? E tenho certeza que muita gente se inspirou e se encorajou em casa. Eu espero. Tomara. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau.